Sejam bem-vindos a mais um workshop Bentley Systems. O tema de hoje é projeto multidisciplinar em BIM utilizando a solução Open Buildings Designer. Eu sou Rodolfo Guilherme, consultor Bentley, e juntos iremos conhecer todo o potencial dessa solução desenvolvida especialmente para atender arquitetos e engenheiros. O Open Buildings Designer é uma solução BIM multidisciplinar feita para projetos de edificações. Essa solução permite ao usuário virtualizar suas ideias, desde os projetos conceituais até os projetos finais executivos. Com essa solução, você tem todas as ferramentas para trabalhar um desenho computacional, ferramentas básicas de geometria, ferramentas de elementos específicos, capacidades de integração paramétrica, utilizando métodos computacionais generativos, permite também ao usuário proceder com análises e simulações e analisar como os elementos desenvolvidos dentro do projeto irão se comportar na construção. O Open Buildings Designer é um software projetado para desenvolver qualquer tipo de edificação. Ele atende a qualquer área do mercado. Temos aqui exemplos de projetos de aeroportos, edifícios, estações de metrô, plantas de tratamento de água e plantas industriais. Não importa se o seu projeto é pequeno ou de grande porte, o Open Buildings Designer possui ferramentas que irão atendê-lo em todo o seu potencial. Nossa solução conta com ferramentas de modelagem específicas para arquitetura, estruturas, ar-condicionado e hidráulica, elétrica, informações para imputar dados para gerenciamento dos ativos. Além disso, contamos também com a base CAD do MicroStation, ou seja, o Open Buildings Designer é uma solução CAD mais BIM. Você não precisa sair do software de modelagem BIM 3D para trabalhar em modelos 2D. Tudo está integrado em uma única solução. Além disso, contamos também com facilidades como detecção de interferência interna, fotorrealismo dentro da ferramenta ou externo utilizando o Lumen RT, design computacional generativo utilizando o Generative Components totalmente integrado com o Open Buildings Designer e análise energética utilizando o Open Buildings Energy Simulator. Todas essas ferramentas estão integradas dentro da solução Open Buildings Designer. Tudo isso em uma única licença. A Bentley oferece alguns canais de ajuda aos usuários para que ele possa ter treinamentos online, conhecer um pouco mais sobre a ferramenta. Aqui estão dois links, os quais os usuários podem acessar e ter acesso a treinamentos, quick starts, webinars, workshops, totalmente online, onde ele pode assistir a hora que ele quiser. Também contamos com um espaço específico para dúvidas, comunidades, onde o usuário pode enviar sua dúvida, ler dúvidas que já foram respondidas por outros usuários e assim melhorar a qualidade do seu trabalho e compreender melhor o funcionamento da ferramenta. Contamos também com um canal no YouTube. Esse canal está sempre atualizado com vídeos de novas ferramentas, de usos diferentes para as ferramentas existentes, modos de trabalho. Por aqui, o usuário terá contato com os desenvolvedores da Bentley que estarão colocando e publicando novos vídeos a todo momento para que ele esteja sempre atualizado com a tecnologia e com as possibilidades e facilidades da ferramenta. Na sequência, iremos começar a trabalhar com alguns exercícios práticos de modelagem utilizando o Open Buildings Designer. Primeiro, o usuário deverá acessar o software através do seu ícone, Open Buildings Designer, que ele pode estar num atalho em seu desktop ou você pode buscar através da opção de busca do próprio Windows. A primeira janela a qual o usuário terá acesso é uma área onde ele deverá escolher os templates de projeto.
são áreas já pré-configuradas com informações específicas para o projeto que ele deverá desenvolver. Aqui nós iremos criar a nossa própria área para esse workshop. Então, eu devo entrar nessa opção de Workset, que é uma área especial para o nosso projeto, Create Workset, e nós vamos criar aqui um workset chamado Projeto Integrado Bentley. Descrição, BIM. Aqui nós iremos utilizar um template já pré-programado para essa atividade, para que facilite o nosso desenvolvimento. Deste modo, todos os objetos e arquivos já estarão prontos para que a gente possa reaproveitar a informação já existente. Então, iremos buscar aqui a opção Training Template NM. Esse é um template já específico para o modo métrico, que facilitará todo o nosso desenvolvimento. Eu vou clicar em OK e o software irá criar um ambiente específico de pastas e uma área reservada para as nossas atividades. Assim que criamos esse modelo, eu vou criar um novo arquivo só para que possamos entender a interface do projeto. Então, vou criar um novo arquivo e vou chamá-lo de interface, só para que possamos conhecer um pouco do Open Buildings Designer. Essa vai ser a nossa interface de trabalho. Aqui nós temos todas as disciplinas de projeto e temos áreas de configuração e desenvolvimento do modelo de projeto. Bom, estamos no workflow, ou seja, no fluxo de trabalho chamado Building Designer. Nele, nós temos as disciplinas de arquitetura, as disciplinas estruturais, com todas as ferramentas para projetos de estruturas, mecânica, elétrica, data reporting para geração de relatórios e quantitativos, a TAT para links e referenciamento de arquivos externos, arquivos CAD em reference, arquivos raster, PDFs, imagens, arquivos de nuvens de pontos e arquivos de Reality Mesh. Por aqui nós podemos vincular, integrar arquivos feitos em outros softwares dentro da nossa solução para que a gente tenha um projeto totalmente integrado. Temos aqui uma aba específica para a produção de desenhos com cotas, planos e seções. Uma área onde nós podemos controlar as informações das vistas que estamos trabalhando, as janelas, análises, detecção de interferência, integração com análise estrutural, dimensionamento de tubos e ar-condicionado, integração com software de análise energética. Uma área onde podemos controlar as nossas ACS dos nossos planos, coordenadas geográficas, Help, para direcionar a problemas e para direcionar o usuário ao uso da ferramenta e conhecimento do software, e uma aba de Modify, que vai ser variável de acordo com as ferramentas que estaremos utilizando. Dentro de cada disciplina, nós temos as ferramentas específicas para o projeto. Ou seja, dentro de arquitetura, nós temos essa área desde o Space até o Railing, todas específicas para que o usuário possa utilizar objetos de modelagem inteligente. Já essa área, à nossa direita, nós temos ferramentas comuns para todas as disciplinas. São ferramentas como Move, Copy, ferramentas de Scale, Rotate, Mirror, ferramentas de modificação de elementos, linhas, Place Smart Line, Line, Shapes ou blocos. Aqui eu tenho ferramentas comuns para todas as disciplinas que nós podemos usar a qualquer momento. No Open Buildings Designer também é possível você trocar o workflow de trabalho. Eu posso trocar aqui, por exemplo, para atividades como Drawing, para trocar toda a informação. Ao invés de estar trabalhando com ferramentas BIM,
Agora nós estamos trabalhando com ferramentas de 2D ou de 2D, linhas, arcos, praticamente o nosso MicroStation, nossa plataforma CAD. Aqui eu posso trabalhar então em projetos 2D puros. Tenho aqui ferramentas de anotação, constraint, alguns utilities, todos para que a gente possa utilizar dentro desse projeto. Eu posso trocar também o nosso workflow para modeling, onde nós teremos as informações específicas e ferramentas direcionadas para a modelagem de sólidos através de primitivas, através de superfícies, através de mesh. Por aqui o usuário poderá começar, por exemplo, um projeto apenas fazendo estudos de formas e depois transformar tudo isso em um projeto mais complexo. Finalmente, nós temos a disciplina de visualização, workflow de visualização, o qual troca todas as ferramentas para que eu possa, dentro do software, trabalhar com renderização e fotorrealismo. Por aqui o usuário poderá criar materiais, definir posição solar, gerenciar luzes internas e fazer a renderização dentro do software. Porém, aqui no nosso lado direito, ao final, eu tenho a integração direta com LumenRT, RT, que é uma ferramenta externa, porém totalmente integrada ao Open Building Designer. É uma ferramenta que faz aquela renderização em tempo real, o qual o usuário pode trocar o clima, trocar a estação do ano, e as folhas das árvores mudam de acordo com essa estação. Então é um software muito rápido para trabalhar com renderização. Vou retornar aqui até a nossa área de Building Designer para falar um pouco mais sobre a nossa área de modelagem. Dentro do Open Building Designer, nós temos aqui disponíveis algumas janelas para trabalhar. Cada janela dessa, ela tem sua própria configuração de representação. Fica a critério do usuário trabalhar em uma janela apenas, posso fechar as outras janelas, ou trabalhar nas 8 janelas disponíveis aqui na nossa solução. Para cada uma delas, o usuário pode configurar um método e uma forma de representação. Por exemplo, nessa janela principal, eu poderia utilizar todas essas ferramentas aqui em cima para poder trocar o método de visualização. Como, por exemplo, nesse segundo botãozinho, no Display Style, eu posso trocar para visualizar de modo wireframe. Então, essa vista eu enxergaria através de wireframe e essa eu continuaria enxergando através da opção Illustration, ou seja, renderizado com materiais. Por aqui também eu posso trocar outras informações, como por exemplo, aqui em View Rotation, aqui no centro, eu posso trocar para visualizar numa vista de topo. Essa do meu lado esquerdo eu posso trocar para visualizar numa vista de frente. E eu poderia abrir outra e visualizar numa vista de isométrico. O Open Building Designer funciona como se funciona num ambiente totalmente 3D. E cada janela dessa é como se eu tivesse câmeras visualizando o meu objeto em direções diferentes. Por isso, todas são independentes. O usuário poderá explorar todas essas ferramentas aqui com o tempo. Por aqui ele vai entender que eu posso trocar todas essas soluções. Existem, claro, alguns atalhos que nos ajudam a trocar de forma mais rápida. Se, por exemplo, o usuário clicar ao mesmo tempo Ctrl, Shift e o botão direito do mouse, ele pode controlar através desse atalho muito rápido os posicionamentos e os estilos de vista que melhor lhe agradam para desenvolvimento do projeto. Não importa se ele estará trabalhando em topo, se ele estará trabalhando em vista frontal ou isométrico. O resultado será o mesmo. Só temos que levar em conta que estaremos trabalhando dentro de um ambiente 3D. Ok? Outra informação importante são as ferramentas aqui de baixo. Nós temos, então, as 8 vistas, o qual o usuário poderá trabalhar. Temos aqui o nosso gerenciador de pisos, nosso Floor Manager. É por aqui
que o usuário poderá controlar e criar os pavimentos necessários para o desenvolvimento do projeto. Então, por aqui eu posso criar pavimento 1, pavimento 2, pavimento 3, pavimento 4 e assim por diante. Aqui também nós temos as ferramentas de grids e um pouquinho mais acima eu tenho aqui as nossas ferramentas de AcuDraw. É como eu controlo as nossas distâncias, as nossas medidas com total precisão. Logo abaixo, nós temos duas outras pequenas informações. Nós temos aqui o Snap. Ao clicar, eu tenho aqui as informações de Snap, assim como em ferramentas CAD, uma série de snaps, o qual o usuário poderá controlar a precisão do seu projeto. E eu tenho aqui os locks, em cima desse cadeadinho, onde eu posso bloquear o piso, o pavimento, associação entre elementos, os quais a gente vai começar a trabalhar. São pequenas configurações que o usuário poderá ter o total controle da sua geometria e da precisão do projeto. Logo, aqui em cima, em File, o usuário consegue chegar às configurações do software. Uma configuração muito importante que o usuário pode querer estar trabalhando, ela está localizada aqui em Settings, File, é uma configuração do arquivo, Design File Settings, e eu tenho aqui a opção de Working Units, onde o usuário pode trocar a unidade de medida que ele está trabalhando. Formato apenas Master Units, milímetros, metros, aqui ele pode trocar e o software irá se reorganizar com relação a essa informação. Uma informação muito importante do Open Buildings Designer é que ele trabalha com um formato de arquivo chamado DGN, que não existe versionamento, ou seja, não importa se você está trabalhando numa versão antiga ou numa versão mais atual, eles têm total compatibilidade. E o arquivo DGN não precisa ser salvo toda hora. O software salva automaticamente após a finalização de um comando. Então você não precisa se preocupar caso o software feche por algum problema. Aqui nas ferramentas de arquitetura, nós temos, por exemplo, a ferramenta Parede. Aqui nós podemos ver, então, um resumo de todas as informações relativas à nossa interface. Bom, pessoal, agora iremos fazer alguns exercícios utilizando as ferramentas de arquitetura do Open Buildings Designer. A ideia é que você consiga criar uma edificação parecida com essa, utilizando os elementos como portas, janelas, paredes, telhados e referenciando alguns equipamentos. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o Open Building Designer e procurar os arquivos que foram enviados juntos com os links. Aqui em Browse, nós podemos abrir então esse arquivo de arquitetura. Dentro do Open Buildings Designer, nós já deixamos preparados os arquivos passo a passo para o desenvolvimento desse exercício. E assim que ele for aberto, você vai observar que já temos uma parte do exercício feita aqui embaixo, que seriam as fundações da nossa residência. Então, nós conseguimos ver que seria essa base aqui da nossa edificação. Bom, a ideia é que nós comecemos a utilizar dentro da parte de arquitetura as ferramentas de projeto. Ok? Então, para isso, eu vou selecionar uma primeira ferramenta muito básica que vocês vão utilizar a todo momento, que é a parede. Ela está localizada aqui no ícone superior, Wall. Toda vez que vocês forem utilizar o Open Building Designer, uma ferramenta de modelagem, algumas coisas serão comuns com relação à configuração. Então, sempre o usuário deve observar esse lado esquerdo, onde eu tenho aqui um preview do elemento que eu vou desenhar. Aqui eu posso escolher a tipologia, a família, a tipologia de parede. Então, se eu selecionar aqui, fazer um clique na setinha para baixo, eu tenho aqui uma série de tipologias de paredes que nós podemos selecionar.
Tá? Para esse exercício, nós vamos manter essa brick wall. Logo abaixo, nós temos as configurações desse elemento, as configurações e geometria dela. Então, eu tenho aqui a espessura e a altura. Logo abaixo, eu tenho alguns parâmetros de propriedades. Então, nós temos aqui informações técnicas sobre esse elemento. Vale ressaltar que quando você instala o Open Building Designer, ele já carrega uma série de informações padrão do software. Porém, o usuário pode criar novas informações, novos elementos, ele pode criar tudo o que for necessário para que o projeto seja exatamente tal qual o que ele está esperando, com todas as informações necessárias e as tipologias do elemento. Aqui, neste caso, eu vou alterar a nossa espessura para 250, ressaltando que estamos trabalhando em milímetros, e a altura aqui eu vou colocar em 10.200. Note que essa parede já foi alterada, a geometria dela. Então, após nós mexermos aqui na configuração de geometria, o usuário sempre deverá observar esse canto superior. Aqui é a referência de como eu vou inserir esse elemento dentro do meu projeto. Então aqui eu tenho, por exemplo, modos de inserção, se através de um desenho, né, fazendo ele manualmente, se eu vou utilizar uma curva, um elemento ou um espaço. O modo de inserção, se ele está sendo construído da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ou através de uma linha central. Aqui eu vou manter essa justificação pela direita. Se eu tenho um side offset, um espaço até o ponto onde eu estou clicando, a direção de desenho e, claro, um base offset. Okay? Então, se eu tenho uma altura relativa ao nosso 00 ou ao piso que você está trabalhando. Nesse exercício básico, nós vamos trabalhar sempre no known, não vamos definir um piso específico para o desenho. Eu vou fazer todo o controle da altura do meu projeto através do base offset. Mas num modo mais avançado, o usuário pode aqui criar então os seus pavimentos. Ao criar esses pavimentos, ele tem um modo muito mais organizado e muito mais fácil de trabalhar. Bom, eu tenho aqui o trabalho com várias vistas, então eu tenho aqui configurações de até 8 vistas. Eu posso alterar o estilo de vista utilizando no ícone da vista, mantendo clicado um Rotate View, Top View, Front View, ou se eu preferir, mantenho no Isometric View. Aqui do lado eu posso alterar também para deixar numa vista de topo, numa vista frontal, ou simplesmente fechar essas janelas. O Open Buildings trabalha com elementos de visualização, então ele está num ambiente 3D completo, e essas caixas, as 8 caixas de janelas, são câmeras que você pode controlar a posição da visualização do modo que melhor te facilite o trabalho. Bom, primeiro ponto, decidida o elemento que eu estou usando, configuradas as informações geométricas, definir o modo de inserção, agora eu posso controlar os snaps, ou seja, qual é o ponto de conexão que eu vou utilizar para ter uma precisão melhor aqui no meu desenho. Okay? Como que eu controlo esses snaps? Caso a sua interface não tenha os ícones aqui em cima, basta chegar aqui embaixo, onde eu tenho essa imagem das 3 bolinhas, eu dou um clique aqui em cima e por aqui você pode controlar todos os snaps disponíveis ao software. Se você quiser que essa janelinha fique disponível aqui para você, basta selecionar aqui o modo Toolbox. Então ele abre a janelinha e eu posso organizar ela onde eu quiser e manter lá em cima. Ok? Bom, segundo passo, eu estou no ambiente 00. Estou trabalhando esse é um elemento que está negativo, então aqui é a minha base 00 de projeto. Eu vou selecionar, posicionar o mouse com o snap, né? Vou definir meu ponto de inserção, eu quero que isso seja exatamente em cima da parede, então eu vou clicar com esse ponto bem aqui na parte interna. E agora basta eu desenhar rodeando aqui o meu projeto. Ele está no modo Auto Connect, ou seja, ao final ele vai conectar as informações. O modo de trabalho aqui no Open Building Designer, observe que eu tenho uma bússola aqui que se chama AccuDraw. Como eu faço para controlar essa informação?
eu aponto a direção que eu quero desenhar, né? Observe que toda vez que eu movo o mouse apontando uma direção, aqui embaixo no nosso X, Y e Z, ele permite que você visualize as dimensões. Então, caso você queira digitar uma dimensão específica, por exemplo, 5 metros, basta eu digitar, apontar a direção, por exemplo, aqui para o lado direito, e digitar 5.000, que ele vai desenhar 5 metros. Ou eu apenas desenho até o outro canto. E para que você mantenha um orto, mantenha uma direção específica, basta eu clicar na tecla Enter. Ao apontar a direção e clicar na tecla Enter, ele bloqueia a direção, né? Esse é o nosso orto, e eu posso aí pegar aqui o snap. Enter bloqueia, Enter desbloqueia. Então assim eu posso seguir aqui com o nosso snap, pegando todos os cantinhos do meu desenho. Então eu venho até aqui, pego o snap desse ponto, venho até esse canto interno também com o nosso snap e vou apertando o Enter para controlar a direção para que eu não desenhe ele fora do eixo. Okay? Ao finalizar o último comando, eu não vou clicar na tecla ESC, que ela não tem funcionalidade dentro do Open Building Designer. Basta eu clicar com o botão direito, a operação é encerrada e eu consigo aqui finalizar o desenho aqui do meu modelo. Ok? Perfeito. Como exercício, vocês podem escolher outra parede e desenharem aqui dentro no ambiente interno. Próximo passo, eu quero colocar os pisos aqui no meu projeto. Volto aqui na disciplina de arquitetura, venho na opção Slab e vou escolher aqui o Slab on Grade, que vai ser o elemento que eu vou desenhar aqui o meu piso. Então, por aqui eu posso escolher as tipologias, sempre nessa setinha. Tá? Então, aqui eu posso escolher aqui Slab on Grade, e aqui a gente pode controlar esse valor. Então, eu posso controlar aqui a espessura desse elemento, e aqui, logo na parte de cima, como eu vou inserir. Então, por exemplo, eu posso inserir esse elemento através de boundary, ou seja, clicando nos limites do meu projeto, nos limites aqui da minha parede, ou eu posso trocar, por exemplo, por essa opção de flood. Nessa opção de flood, fica muito mais fácil para trabalhar, já que eu quero pegar a área interna desse espaço, se eu trocar a vista por uma vista de topo. Então, eu vou voltar aqui nas minhas opções de vista, vou trocar aqui para Top View e vou clicar na área dentro da área que eu quero desenhar. Então, tenho aqui Flood, clico na área, ele já vai encontrar a área, mais um clique para finalizar. Venho para essa segunda área, que é uma área interna, dou esse clique e ele já finaliza. Para encerrar o comando, eu clico no botão direito e ele finaliza o comando para a gente. Então aqui eu já construí paredes e a nossa laje de piso. Para fazer um piso sobre esse, a mesma coisa. Eu posso selecionar, por exemplo, um piso acabado, por exemplo, um ceiling tile. E eu posso definir aqui como eu quero inserir flood de novo. E aqui eu posso definir se eu quero por top ou bottom. O que isso significa? Se esse piso, se essa laje vai nascer desse item do 00, do ponto do seu piso, para baixo ou de baixo para cima. Se eu escolho a opção top, vou fazer um teste aqui para a gente ver com boundary. Vou clicar aqui, estou na opção top. E aqui eu vou trocar para uma outra opção bottom. O que ele vai fazer? A opção bottom, ele vai crescer de baixo para cima. Então, olha só a diferença de um para o outro. Um cresceu de top para baixo e outro do bottom, baixo para cima. Então, aqui no caso, se eu quiser colocar um piso sobre piso, eu apenas troco essa opção. Seleciono seleções comuns, mantenho o botão esquerdo pressionado, arrasto sobre o elemento, del ou delete. Tá? Aqui eu tenho também as opções de move, copy, tem uma série de ferramentas aqui que vão te ajudar no desenvolvimento do projeto.
Utilização de portas e janelas. Portas e janelas têm o mesmo modo de inserção. O que difere é um pouco a interface de uso. Eu tenho aqui o mesmo modo de seleção dos elementos, só que agora aqui embaixo no meu preview eu tenho pontos de origem de inserção. Então, por exemplo, eu gostaria de inserir essa porta pelo centro. Então, por aqui, basta clicar no preview que você consegue selecionar esses pontos. Aqui eu tenho as informações de base offset, geométricas do meu elemento, e eu tenho informações de parâmetros. Modo de inserção. Primeiro, seleciono o elemento hospedeiro. Eu gosto de selecionar pela aresta. Ele define o elemento hospedeiro, ou seja, essa parede. Defino o meu ponto de origem através do snap, né, o meu ponto de inserção. E dou um clique para que ela trave em cima desse ponto que nós decidimos. O último clique é a definição da abertura da porta, se é para frente ou para trás. Então, quero essa abertura para fora, mais um clique, finalizo. A janela é o mesmo modo. Tenho aqui um Windows, seleciono a tipologia da minha janela, defino os parâmetros dessa janela. Agora eu tenho Seal Height, que é a altura do meu peitoril. Seleciono o hospedeiro, visualizo a posição dela, defino aqui ou manualmente, visualmente, ou através dos parâmetros aqui embaixo, dimensionais. Um clique para posicionar, para frente ou para trás, para definir o lado de abertura, o lado onde ele vai margear essa parede. Ok? Aqui também eu tenho meus pontos de inserção, tal qual a porta. Elementos que não são portas e janelas. Vou voltar aqui no meu elemento de arquitetura. Eu encontro aqui em Casework para alguns elementos de mobiliário e aqui em Objects. Você pode clicar aqui em Objects e aqui ele tem uma série de elementos mobiliários, outros elementos que nós podemos utilizar. Ele habilita essa outra função aqui em cima, onde nós podemos escolher uma lista de elementos. É claro que o usuário pode criar o seu próprio catálogo e inserir bibliotecas também. Inclusive, nós podemos importar bibliotecas do Revit através do nosso import. Aqui, por exemplo, posso buscar aqui um outro elemento específico. Por exemplo, nós podemos escolher aqui um elemento como um lift door, seria uma porta de elevador. Eu tenho aqui outro elemento como um louver, seria um portão, que a gente utilizou aqui. Tem os parâmetros, ele é paramétrico também, e o modo de inserção muito parecido com portas e janelas. Seleciono o hospedeiro, defino a minha área de inserção, dou um clique, e já inseri o meu elemento. Okay? Outros elementos, como mobiliários, por exemplo, aqui em Furniture, eu não necessito ter um hospedeiro, basta eu selecionar a posição dele, o local de inserção, e mais um clique, e eu insiro ele dentro do meu espaço. Para cancelar a inserção desse elemento, botão direito, eu saio do comando. Aqui o usuário poderá inserir outras janelas, outras paredes e tentar criar o exercício conforme o exemplo dado no primeiro slide. O próximo passo é criar um telhado aqui em cima. E agora é interessante porque nós vamos entender algumas ferramentas específicas do MicroStation e outros modos de inserção desse elemento. Para criar o telhado, ou seja, para criar esse roof, nós vamos utilizar uma base geométrica CAD, ou seja, um shape, um retângulo, para que eu possa usar como base para criar as águas de inclinação. Para isso, eu vou recorrer a essas ferramentas comuns para todas as disciplinas. E essa ferramenta Place Block vai ser muito útil para a gente nesse instante. Eu vou selecionar Place Block, e agora eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. O nosso projeto ele está definido como 00 sempre. Então, toda hora que eu selecionar o desenho, ele vai tentar jogar aqui a gente para o 00. O que eu posso fazer para desenhar exatamente aqui em cima da minha área
do telhado. Observem que eu tenho alguns cadeados aqui em cima. Esses cadeados, eles bloqueiam as posições do meu ArcoDraw, ou seja, as posições de modelagem nesse ambiente 3D. Se nós desativarmos o ACS Plane e o ACS Snap, Plane Snap, nós desbloqueamos a situação de jogar sempre para o piso de modelagem, ou seja, se eu tivesse o piso 2, ele sempre joga todos os elementos do piso 2. Quando eu desabilito esses dois cadeados, ele deixa livre para você desenhar em todo o espaço. Isso permite então que eu utilize as ferramentas de Snap para desenhar exatamente aqui em cima do nosso projeto, da nossa parede. Então eu desenhei exatamente aqui em cima, só que eu quero criar o beiral agora. Para criar o beiral, eu vou utilizar outras ferramentas aqui em cima que vão nos auxiliar a essa modelagem. Então eu tenho aqui dentro das ferramentas do conjunto de ferramentas de Move, se eu clico nessa setinha, ele espalha outras ferramentas para a gente, deixa em evidência. Eu tenho essa opção que se chama Move Parallel. Esse é o nosso offset. Então, vou selecionar aqui Move Parallel. Vou utilizar essa caixinha de diálogo para definir a distância que eu quero, ou seja, eu quero uma distância de 1,5 m, 1.500 milímetros, e vou clicar aqui nesse shape. Quando eu clico no shape, ele já expande essa caixinha para fora ou para dentro, caso seja necessário, caso você queira diminuir esse elemento. Quero fazer para fora, quero expandir, e assim eu finalizo a projeção da minha cobertura, do meu telhado. Agora sim, eu posso utilizar a opção Roof. Ao utilizar a opção Roof, eu tenho aqui, de novo, algumas configurações desse telhado, algumas configurações como inclinação, então modos de inclinação. Eu vou trocar aqui para uma inclinação de porcentagem e vou colocar aqui 18% de inclinação para essa construção. Outra coisa que eu posso alterar é o modo de inserção, tipologias de telhado, vou manter esse gable, e vou alterar aqui, vou pedir para ele deletar a construção, ou seja, eu quero que ele delete esse shape base que nós desenhamos. Deste modo, finalizadas as configurações geométricas e de modos de operação, de inserção, basta eu selecionar esse telhado uma vez, ele vai ficar nessa cor magenta, e agora eu clico nas águas que eu desejo. Por exemplo, eu quero 2 águas, quero 3 águas ou 4 águas. Seleciono as 2 águas que eu quero e clico com o botão direito para finalizar. Uma dica para vocês é que todo comando que nós estamos utilizando, o software mostra aqui as dicas de como utilizar. Então, por exemplo, no caso do telhado, se você já terminou de clicar nas águas, na inclinação, clique Reset, ou seja, clique com o botão direito para finalizar e finalmente ele finaliza a construção da nossa cobertura. Finalmente, nós temos agora o modo de se conectar ao telhado. Para isso, vale a pena nós entendermos alguns métodos de modificação dos elementos dentro do Open Building Designer. Toda vez que você mantém o seu mouse em cima de um elemento construtivo, se você manter clicado o botão direito em cima dele, ele mostra uma série de informações de como editar esse elemento. Isso varia de elemento para elemento. Então, para cada elemento que eu mantenho o botão direito clicado em cima, ele apresenta informações de modificação. Por exemplo, quero modificar o lado de abertura da porta, se é para dentro ou para fora, para a direita, para a esquerda. E também eu tenho aqui as informações em Modify. Aqui as informações em Modify também apresentam uma série de informações, de modos de modificação de cada elemento. Por exemplo, para modificar agora a porta, eu quero selecionar aqui Modify Walls e eu tenho a opção Ajuste Top. Eu quero ajustar essa parede ao meu telhado. O que ele mostra aqui para a gente? Identifique o telhado ou a laje. Clico no telhado ou na laje e vou clicando depois
nas paredes e elas vão se conectar automaticamente a aquele elemento geométrico. E praticamente nós finalizamos aqui uma construção rápida de um elemento de uma edificação. Todos os exercícios desse projeto, eles estão dentro de Models. Aqui eu tenho todas as etapas do projeto. Então, caso você tenha perdido alguma etapa, basta vir, por exemplo, clicar aqui no portão e eu tenho a etapa de inserção de portão, etapa de inserção de telhado. Todos estão aqui. O Open Building Design ele permite ao usuário criar vários arquivos 3D de modelagem dentro de um único arquivo. Então você tem aqui Paper Space e Model Space e Drawing Space à vontade para desenhar qualquer tipo de informação. Vou voltar aqui no meu zero exercício de arquitetura e agora finalmente eu quero trazer os equipamentos aqui para completar esse desenho. Os equipamentos são os elementos de referências, ou seja, são links externos que eu vou trazer para dentro do modelo. Porém, eles já estão preparados aqui para a gente trabalhar. Basta eu habilitar aqui de novo essa opção de Models, seleciono esse arquivo 99 equipamentos, mantenho ele selecionado, arrasto e solto dentro do meu arquivo, clico na opção OK e aqui está, eu tenho os nossos equipamentos inseridos aqui dentro. Tá? Então já é uma integração com projetos externos. Caso você queira trabalhar com outros tipos de projetos, nós temos aqui as opções de Attach, Reference, você pode trazer aqui uma série de informações. Finalmente, nós podemos utilizar aqui algum modo de abertura para conectar as tubulações externas dentro do meu projeto. Então eu tenho aqui a opção de Open, que são elementos de abertura e todos esses elementos estão cadastrados aqui no meu projeto. Posso trocar ele aqui para Wall Penetration Round, que eu quero ele circular. Defino aqui a distância de perfuração para 500, porque eu quero perfurar ele apenas na parede. Sense Distance significa que eu vou fazer a perfuração. Como eu não tenho os pavimentos definidos, eu vou escolher aqui o Base Offset, que é a base do meu 00, de 6.300. Com essa informação, basta eu selecionar o meu hospedeiro, ou seja, a parede que eu quero desenhar. Então, vou girar aqui com Shift apertado e o scroll do mouse. Posso selecionar aqui pela aresta, fica um pouquinho mais fácil. E eu vou posicionar aqui esse elemento utilizando os snaps, né, ou as medidas reais. Vou criar aqui, fazer uma posição aqui e colocar ele aqui como abertura. Você pode também copiar essa abertura para outras posições. Basta manter o mouse em cima do meu elemento, botão direito pressionado, copy, ponto de origem, e eu só não esqueço de, a hora que eu for direcionar ele pela direita, eu tenho que manter o Enter apertado. E o AcuDraw, para que ele não fique girado, você pode clicar no S, ele já está vinculado e direcionado em cima da parede, aperto o Enter e vou clicando e criando as outras aberturas de projeto. Tá? Esse é um elemento paramétrico, então se eu clicar nele também, ele dá as informações de abertura e você pode abrir aqui todo o modelo. Todos os elementos que nós criamos aqui dentro do Open Building Designer, vocês podem, através de Data Reporting, observar as informações e todos que existem aqui dentro. Então, Data Reporting, Schedules, eu tenho aqui em Show Usage, eu posso trocar Show Usage só para mostrar o que já existe no meu projeto, e por aqui eu posso, por exemplo, selecionar Penetration, que seriam as aberturas, e ele tem aqui para a gente um preview, e eu posso selecionar, dar zoom no elemento, ou até editar os parâmetros dele. Com o botão direito eu posso editar os valores dele para que ele corresponda a uma especificação. Então
Então por aqui eu tenho todas as informações do meu modelo e por aqui também eu posso gerar meus quantitativos. Então, por exemplo, em Penetration Schedule, basta eu selecionar Export, Excel, ele vai gerar para a gente uma lista de todas as aberturas que nós criamos. Isso vale para qualquer elemento aqui dentro do projeto. Aqui está Penetration Schedule, eu tenho aqui todas as informações. É totalmente personalizado e o usuário pode criar sua própria configuração de planilhas. Na sequência, iremos modelar os elementos estruturais. Temos aqui uma base de fundação de concreto, escadas, lajes, guarda-corpo e elementos estruturais metálicos. Esse arquivo também foi entregue junto com os arquivos do exercício. Então, vamos vir em File, Open, Browse, e vamos buscar aqui os arquivos entregues chamados estruturas. Do mesmo modo que foi entregue o arquivo de arquitetura, este também já conta com uma base definida para que iniciemos o exercício e também aqui em Models temos toda a sequência da criação do nosso modelo estrutural. Aqui iremos utilizar mais a questão do Base Offset, uma vez que nós não definimos os pisos para esse exercício. Isso iremos falar no exercício mais avançado também. Vamos começar com essa base acima de concreto, que é referente a esse elemento aqui, aos nossos piles. Vamos vir agora à disciplina de estruturas e vamos buscar aqui em coluna os elementos para o desenvolvimento desse projeto. Neste caso agora, é muito importante o usuário se atentar a essa coluna de informações, porque é aqui que nós definiremos o material dos elementos estruturais. Então, se necessitamos criar concretos, elementos de fundação, madeira, alumínio, aço, é por aqui que nós iremos definir. Então, neste caso, nós vamos escolher aqui Concrete Pier. E aqui ele já traz para a gente um preview desses elementos. Nos elementos estruturais, nós buscamos em Section Name os elementos definidos já com os códigos específicos para cada país ou pela sua empresa que você está trabalhando. Aqui eu tenho uma biblioteca, onde eu vou buscar aqui o nosso code, né? Então eu escolho aqui, então já está em concreto. Aqui é tipologia, se é retangular, se é circular, se é perfil U ou em L, em caso de elementos estruturais metálicos. E aqui nós vamos buscar a seção. No nosso caso, iremos definir esse SQC 600. Então, como os outros projetos, por aqui nós definimos então as informações de parâmetros de tipologia do nosso elemento e aqui informações apenas de propriedades. No caso de elementos estruturais, aqui em cima é expandida com muitas outras ferramentas para que a gente consiga inserir. Por exemplo, o ponto de inserção agora do alinhamento estrutural, eles existem, por exemplo, pelo canto superior esquerdo, no superior central, direito, centro. Então, por aqui você pode escolher essas informações. Nós vamos definir aqui para o centro. Manteremos aqui o Y e o Base Offset. Rotações também em 0. Modos de inserção. Aqui podemos definir inserção pelo grid, 2 pontos, comprimento, através de uma linha. No caso desse exercício, definiremos Length at End 1, que é o comprimento da base para cima, e aqui vamos definir um tamanho específico, no nosso caso 900. Também vale ressaltar que a gente precisa colocar isso exatamente no centro desse elemento já modelado. O nosso Base Offset continua 0, porque esse elemento está com a base com o topo no 0 e o resto com coordenadas negativas. E aqui eu vou definir também o nosso Snap para o modo central. 2 cliques eu defino aqui o nosso Snap para centro. E agora basta apenas selecionar o elemento através das bordas
e clicando elemento por elemento. A base desses são todas iguais, então basta o usuário completar o exercício inserindo esses pontos em todos os elementos. Bom, finalmente nós vamos começar a inserir o nosso perfil metálico acima dessa base. Eu vou pegar primeiro esse alinhamento para inserir ao menos 4 para que a gente possa definir depois colocando as vigas. Neste caso, iremos trocar aqui a informação de foundations para a nossa informação de column steel, ou seja, coluna de metálica. Dentro da coluna metálica, iremos buscar aqui um outro código. Então eu vou já escolher em biblioteca, vamos manter esse own steel AOS e o section name. Eu tenho aqui o i shapes e nós iremos buscar aqui o nosso código 31 310 UBP 149. Esse será o nosso perfil de uso. O Base Offset agora, como eu quero desenhar em cima desse perfil que foi criado, eu troco o meu Base Offset pela altura que eu tinha definido aqui em cima. Então, eu vou colocar 900. Vale ressaltar, se nós tivéssemos definido os pisos, bastava eu trocar o piso aqui, que eu já teria as alturas definidas, eu não precisaria inserir a informação de Base Offset. Comprimento agora desse modelo, vamos inserir 7.500. Tá? Nesse caso, eu vou selecionar, pode ser a base aqui da nossa base estrutural, e ele já vai inserir aqui, através do centro, na altura correta. Você pode estar se perguntando também, nossa, e se eu não tenho um detalhe aqui da chapa, ou isso não está inserido? Eu poderia inserir isso um pouco mais para baixo, como se ele tivesse chumbado nessa base de concreto, ou posso levar esse modelo para o Pro Structures, o qual faria o detalhamento da viga chumbada à chapa e essa parafusada dentro da nossa base de concreto. Tá? Os próximos passos seria inserir outros pilares aqui com dimensões específicas, dimensões diferentes, porque aqui eu tenho dimensões diferenciadas para cada um desses pavimentos. Isso fica como exercício para que vocês possam treinar os seus skills aprendido nessa videoaula. Voltando aqui ao nosso projeto, eu já vou começar a traçar algumas vigas aqui entre esses elementos. Apenas troco aqui a opção para BIM, para as vigas. Mesmo trabalho, posso escolher aqui tipologia das vigas ou manter ela em steel. Posso escolher aqui dentro da biblioteca o código estrutural, o type e shapes, e aqui nós vamos escolher uma tipologia estrutural. No nosso caso, 250 UC 89.5. Quando nós escolhemos um elemento viga, temos que prestar atenção também aqui no nosso modo de inserção. Tá? Então, no nosso caso, eu vou escolher aqui com a base, o ponto de inserção linear aqui na base inferior dessa viga. Vou definir um Base Offset, vai ser a altura que essa viga será construída aqui dentro do nosso modelo. O nosso Base Offset eu vou trocar aqui para 3.300 e vou definir também o modo de inserção. Modo de inserção da viga pode ser através de um grid, se a gente tiver definido ele junto com os pisos, pode ser através de um path, uma linha já desenhada, comprimentos, ou através de 2 pontos, que é onde eu decido os pontos que eu vou desenhar. O caso do nosso snap, eu vou trocar ele para o key point 3 pontos, 2 cliques aqui em cima ou aqui embaixo, default snaps, key point, porque agora eu quero usar uma informação que se chama structural snaps. Então aqui embaixo, nos nossos snaps, eu ativo
caso não esteja ativado, o Structural Snaps, que ele vai buscar exatamente o ponto central de conexão estrutural de cada elemento. Observem agora que com a aproximação do meu snap, ele fica com uma informação de viga, de estruturas aqui, onde ele pega exatamente o ponto de conexão que eu desejo modelar. Vale ressaltar também que é interessante nós ativarmos aqui o Automatic Copy, que seria nosso trim entre os elementos, para que ele não atravesse um no outro. No caso de elementos estruturais metálicos, eu vou depois mostrar, eu utilizaria uma outra ferramenta para definir se isso é chumbado ou parafusado. E por aqui eu defino então um modo que ele não atravesse, que não se sobreponha. Então eu vou colocar um Automatic Copy. Dentro desse Automatic Copy, eu vou definir para Copy to any interfering member, ou seja, eu quero que toda vez que eu encoste no outro, ele já corte. Tá? Os elementos estruturais, eu não vou fazer atravessarem através dos pilares. O ideal é que você selecione um elemento, ele já está na posição correta, aperto o Enter para definir a minha posição, né? Defino a direção que eu quero, aperto o Enter para que ele fixe nessa posição e conecto até o outro. Então eu sempre vou de um até o outro elemento. Por quê? Para que ele conecte exatamente no ponto no nó estrutural. Né? E desse modo eu não tenha problemas depois na simulação estrutural. Para fazer a outra linha de elementos estruturais, eu vou utilizar o mesmo elemento estrutural, o mesmo ponto de conexão, o mesmo copy, só vou trocar aqui o nosso base offset. Então vou trocar aqui para 5100 e vou então selecionar um ponto até outro, ponto até outro, botão direito para finalizar e continuar do outro lado. Monto até outro, ponto até outro, botão direito, eu finalizo. Finalmente, nosso último elemento, nesse caso, 6.900, também selecionar de um ponto até outro e assim por diante. Tá? Então eu vou completando no material de apoio, tenho todas as informações para que você complete a criação da estrutura. Depois eu tenho as conexões laterais aqui também, onde nós podemos definir. Por exemplo, aqui eu tenho a minha primeira, o ponto de conexão final, onde eu faço o topo, ou eu defino, por exemplo, aqui. Eu vou definir um aqui para a gente ter como exemplo. E eu vou finalizar o desenvolvimento desse elemento estrutural. Então, a base aqui, assim como todos os outros elementos, eu posso ir criando como exercício. Finalmente, após criada essa base estrutural, nós podemos inserir as lajes dentro desses, ou as bases, né, os pisos dentro desse elemento. Aqui é um pipe rack somente para tubulação e aqui é o nosso elemento onde terão todas as lajes. No exercício nós poderemos acompanhar isso de modo mais completo. Volto em estruturas, seleciono slab e aqui eu tenho uma novidade com relação a esse slab. Porque nós desenhamos dentro do objeto do exercício de arquitetura utilizando um flood. Porém aqui nós vamos utilizar de uma forma diferente, uma forma distinta. Eu vou escolher aqui também a opção Default Slab, vou manter a espessura, eu vou colocar a espessura aqui como 50, vou trocar a tipologia dela de material para metal, né, como se fosse a chapinha de metal dentro desse pipe rack, dessa área das tubulações estruturais, e o modo de inserção agora eu vou trocar para Structural Members. Quando eu troco para Structural Members, ele já consegue reconhecer a altura que eu estarei desenhando esse elemento estrutural e consegue entender quais são os elementos estruturais de apoio. Para isso, eu posso selecionar, por exemplo, este elemento estrutural e esse, para que ele construa a laje. Então, faço um clique em um elemento, um clique no segundo elemento
botão direito para finalizar, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, posso fazer inteiriça, né? Posso deixar um clique aqui, um clique na última e definir essa estrutura metálica para cima. Posso definir aqui um botão offset, o place from. Eu posso criar isso entre lajes, definindo entre vigas, definindo aqui nas paredes, ou até, caso necessário, eu posso fazer isso de forma inclinada. Basta eu selecionar as vigas e clicar com o botão direito ao final. É importante ressaltar que o modo de modelagem vai depender de como você vai calcular ou como vai extrair essa informação no futuro. Se eu for fazer um 4D, eu posso definir essas placas como sendo independentes e depois a construção dela uma por uma. Ou eu posso, se eu não me importo com 4D somente a quantificação, poderia, por exemplo, atravessar ela de uma só vez, trocar o quero pegar esse pontinho, passar uma tubulação para fazer um rebaixo. Então nós podemos utilizar aqui a opção Open. Só devo ficar atento agora para definir que eu quero uma perfuração no piso. Defino o tamanho dessa perfuração, então posso variar aqui, vou colocar 1200 por 1200. Ele é totalmente paramétrico. Vou decidir a posição aqui dentro do meu modelo, né? Então vou definir aqui que eu quero essa posição e vou fazer um clique para posicionar e aí está, eu tenho uma perfuração para que eu possa passar uma tubulação ou outro tipo de elemento. Dentro do Open Buildings, se eu quiser adicionar outros objetos, eu também tenho aqui a opção dos objetos, como uma escada marinheiro, ou, no nosso caso aqui, para inserir escadas. Então, eu vou inserir uma escada aqui dentro dessa edificação. Tenho aqui em Structural, posso buscar aqui em Stairs. Dentro da escada, eu tenho umas configurações aqui de geometrias, de tipologias. Então, gostaria de uma escada com estrutura metálica ao redor, então quero uma Steel Stair, que eu tenho a estruturinha metálica. Posso definir a altura dela, então eu defino uma altura específica para ela, ou defino aqui se eu tivesse os pisos, que eu gostaria de fazer isso através dos pisos. Qual é a altura que eu tenho aqui em cima? Eu tenho aqui uma ferramenta de medição, onde eu posso medir então esse topo até a nossa base zero. Então tenho 7.150 metros. Precisaria de duas escadas. Vou fazer uma inteiriça para que a gente aprenda como modelar. Depois no exercício a gente pode fazer duas. Tá? Então volto em Stairs. Vou trocar aqui o valor pelo valor de 7.150, né, uma escada bem comprida, e por aqui nós podemos alterar as tipologias de como eu vou chegar até essa escada. Né? Então, posso definir aqui uma escada de 2 lances, de 3 lances, e a gente pode, desse modo, colocar uma vista de topo ou uma vista de base. Aqui eu tenho os pontos de inserção, de como eu quero chegar. Então, por exemplo, eu gostaria de definir aqui como eu vou chegar no topo, trocar aqui para Top View, quero inserir que eu quero chegar com ela aqui, e essa escada vai vir até mais ou menos este ponto. Eu quero que ela seja aqui para fora e com essa informação estrutural. Aqui vou definir para esse lado. Finalmente, eu inseri a nossa escadinha. Bom, ela já foi calculada, as configurações de cálculo dessa escada, elas se localizam aqui dentro abaixo da lâmpadazinha. Eu tenho aqui Load Star Settings. Por aqui a gente pode organizar essas informações de cálculo, de como eu vou calcular a altura do degrau e todas as informações de constraint. Finalmente, eu quero
trazer segurança aqui para os meus companheiros que vão utilizar essa plataforma. Então nós temos a opção aqui em Railing, que são os guarda-corpos. O guarda-corpo eu posso trocar aqui, vou escolher um guarda-corpo esse tubular, tem um preview, suas configurações também se encontram aqui na opção de lâmpadas, configurações específicas de parâmetros, modos de inserção, se eu quero inserir ela através do slab, da escada ou eu mesmo desenhar. Então, eu mesmo desenhar, eu poderia vir aqui e criar uma área de proteção de acesso para essa escada. Para finalizar, botão direito, finalizo a criação da escada, desse guarda-corpo. Vou alterar aqui para From Stair, quero inserir diretamente na escada, opções de inserção, vou selecionar a minha escada, então clico no lado que eu quero que ela seja criada e ela vai ser inserida por toda a nossa área de escada. Quero inserir na laje, troco aqui para From Slab. Esse From Slab eu posso selecionar a laje e botão direito para fazer ao redor de todo o limite dessa laje. Isso eu utilizo muito para fazer em elementos internos, por exemplo, quero proteger esse vão, seleciono a laje do vão, botão direito, ele vai fechar essa área perfurada. Agora, no caso dessa laje, eu posso selecionar a laje, defino um ponto para iniciar, então quero iniciar por aqui, e vou passando o mouse ao redor da laje até esse ponto, que é o ponto onde eu quero finalizar a construção. Não quero, porque eu tenho a abertura da escada. Seleciono a laje e desenho em volta, ele vai criar para a gente. Vou fazer uma outra vez aqui, ponto inicial, atravesso aqui as informações e finalizo, e ele vai trazer aqui e criar para a gente em cima. Claro que eu estou tendo interferências aqui e eu posso depois acertar essa informação. Tá? Então, seleciono a laje, defino o ponto inicial e finalizo até o final, onde eu preciso desenhar o corrimão, o guarda-corpo. E aqui está. Bom, assim nós finalizamos alguns itens específicos com relação à criação de estruturas para esse exercício simples. Dentro das nossas configurações de informações de projeto, nós temos aqui um passo a passo completo. Para finalizar, eu quero trazer dentro do nosso projeto a informação da edificação que nós criamos anteriormente. Para isso, basta o usuário vir até Attach, ele seleciona aqui, tem informações de referências, Attach Reference, e eu vou buscar o projeto de arquitetura que nós desenvolvemos. Dentro da pasta por arquivos, o projeto integrado, eu tenho aqui o arquivo arquitetura, 0 exercício arquitetura, ativo a opção Live Neshing para que venha a referência do nosso objeto, dos equipamentos, ok, e aqui está o nosso projeto junto. Então, eu consigo integrar arquivos de outros projetos. Essa é a parte de arquitetura e estruturas, de modo muito simplificado. Bom exercício a todos.